transmitir no YouTube, que eu sinto que é chegada a hora da gente pôr essas coisas no YouTube, gente. Então, vamos lá. Ó, eu vou colocar, então, aqui o capítulo 20, que ele é bem curtinho. Aí eu comento, depois a gente vai pro 21, tá? Vou dar o play aqui pra gente. Vamos compartilhar, né? Eu tava na tela e se você viajar para fora do país? Olha, tá de novo. Estamos acabando, hein, gente? Falta pouco pra acabar. Aí, vamos lá. Josué, capítulo 20. O Senhor Deus ordenou a Josué: diga ao povo de Israel: escolham algumas cidades para fugitivos. Eu falei dessas cidades a vocês por meio de Moisés. A pessoa que, sem querer ou por engano, matar alguém, poderá fugir para uma dessas cidades para escapar do parente da vítima que está procurando vingança. O fugitivo irá ao lugar de julgamento na entrada da cidade e explicará aos líderes o que aconteceu. Então elas o deixarão ficar na cidade e lhe darão um lugar para morar ali. O povo da cidade não entregará o fugitivo ao parente que está procurando vingança. Eles protegerão o fugitivo porque matou alguém sem querer e não por ódio. O fugitivo ficará na cidade até ser julgado na presença do povo dali e até que morra o grande sacerdote que estiver servindo naquele tempo. Aí poderá voltar para sua cidade, a cidade de onde fugiu. Como cidades para fugitivos, escolheram Quedes, na Galileia, na região montanhosa de Naftali, Siquém, na região montanhosa de Efraim, e Kiriat Arba, ou Hebrom, na região montanhosa de Judá. A leste do rio Jordão, no planalto a leste de Jericó, no deserto, escolheram Bezer, da tribo de Ruben, Ramote, em Gileade, da tribo de Gade, e Golã, em Bazã, da tribo de Manassés. Estas foram as cidades para fugitivos, escolhidas para todo o povo de Israel e para todos os estrangeiros que moravam no meio dos israelitas. Qualquer pessoa que, sem querer, matasse alguém, podia encontrar proteção nessas cidades. Essa pessoa não podia ser morta pelo parente que procurava vingança. Ela era julgada ali, na presença do povo da cidade. Então, vamos de comentários aqui desse capítulo, que ele é curtinho, né? É bem rapidinho. E aqui nesse capítulo 20, a gente vê todo assim, o cuidado de Deus, né? Pela justiça, o cuidado com a proteção da vida. Então, a gente vê assim que Deus, ele ordena estabelecer as cidades de refúgio para essas pessoas que foram acusadas de assassinato, né? Que eles poderiam se refugiar ali e depois ter um julgamento justo. Então, essas cidades, elas eram muito importantes, né? Uma sociedade onde a vingança ali era muito comum. Então, a gente vê ali, a gente pensa num contexto ali que não tinha polícia na rua. Então, a gente via que a vingança era feita ali pelos próprios familiares, né? Muitas das vezes. Então, pensando ali nesse contexto, a gente vê que Deus pensa em todos os detalhes, né, gente? Isso que é muito lindo. Como o nosso Deus, ele pensa nos todos os detalhes. Ele cuida de todas as coisas. E então, a gente vê lá que tem a especificação das cidades e tudo mais. E aí eu queria compartilhar aqui com vocês. Deixa eu
abrir os versículos. A gente vai voltar um pouquinho, a gente vai precisar voltar um pouquinho lá em Êxodo e Números para a gente ver o que Deus falou. Então, deixa eu só abrir o versículo para vocês compartilharem junto. Então, lá, Êxodo 21, vamos lá, em Êxodo 21, do 12 ao 14. Gente, parece que eu caí, né? Minha conexão aqui tá meio estranha. Agora acho que voltou. Acho que voltou. Sim, Má. E agora voltou. Ah, meu Deus. Então vamos lá. Em Êxodo 21, do 12 a 14. Nós vamos voltar um pouquinho lá atrás, só pra gente entender o que foi que Deus disse, né? Porque Deus, ele já tinha dado essas instruções lá na época de Moisés. Então, lá quando a gente pega Êxodo 21, do 12 ao 14, a gente já vê aqui, ó, quem ferir um homem e o matar terá que ser executado. Todavia, se não o fez intencionalmente, mas Deus o permitiu, designei um lugar para onde poderá fugir. Mas se alguém tiver planejado matar o outro deliberadamente, tire-o até mesmo do meu altar e mate-o. Então, assim, a gente vê lá, quando a gente vê, né, quando na Moisés, a gente vê lá em Êxodo, Moisés subindo ao monte, recebendo ali os 10 mandamentos, recebendo todas as leis, e a gente teve aqui, né, alguns meses atrás, lemos Êxodo, Levítico, Números, né, Deuteronômio, vimos todas as leis que foram, cada Deus já pensou nos detalhes, então eu quis trazer aqui essa lembrança só para a gente ver que tudo, né, o que está acontecendo agora já tinha sido programado, planejado, não é algo diferente. E lá também, em Números 35, vou compartilhar essa tela com vocês. Números 35, 13 e 14. Nossa, eu não sei que minha internet parece que não tá muito legal hoje aqui. Ele não tá abrindo. Agora vamos ver se abriu para vocês aí. Ele abriu aqui, mas não abriu aí. Vou ter que compartilhar de novo. Então, números 35. Acho que agora vai. E aí, lá em números 35, a gente viu o seguinte. Nossa, tô gravando tudo. Que loucura! Nossa, agora minha tela ficou toda branca, eu não consigo nem ler aqui. Então, volta aqui. Cadê? Tá aparecendo para vocês ou também não? Também não. Oi, Má, não tá. Nossa, hoje tá caótico aqui nesse computador. Deixa eu tentar compartilhar dessa tela aqui, se vai. Vamos ver. Agora para de compartilhar. Compartilha de novo. Números 35, versículo. Sim, tá aparecendo agora, sua voz sumiu, mas tá aparecendo. Tá sem voz, Mayara. E eu acho que ela caiu tudo aqui, né?
Vou mandar uma mensagem para ela. Hoje esse computador aqui tá causando. Deixa eu tentar aqui pelo celular, vamos ver se vai. Mas olha só, não sei onde exatamente parou, mas eu trouxe lá números para vocês, 35, só para a gente recordar que Deus já tinha, né, passado todas essas instruções. E aí agora eu estava falando quando caiu, para a gente abrir em Romanos 12:19, que é uma passagem assim muito poderosa e que a gente pode aplicar também em nossas vidas, né? Então, assim, só voltando aqui, a gente vê que na época não tinha polícia na rua, né? Então era muito comum essa vingança pelo próprio familiar. E você vê que Deus, né, já pensou em tudo para que evitar que essa pessoa também fosse morta ali injustamente, para evitar ali que no calor da emoção às vezes tivesse alguma atitude, né, desnecessária. E aí em Romanos, que eu queria só compartilhar com vocês, Romanos 12:19, tem uma passagem que fala o seguinte: meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. E é algo que a gente pode, assim, pensar, aplicar na nossa vida, né? Por vezes a gente também quer fazer justiça com as nossas próprias mãos. E não convém, né? Porque, na verdade, nós temos o juiz, nós não somos juízes. Então, assim, a gente vê que Deus já preparou tudo para que essas pessoas, né, ficassem protegidas e para que realmente aqueles familiares ou pessoas que também pudessem se sentir injustiçados também pudessem cometer algo e que a gente também possa levar isso para a nossa vida, porque por vezes a gente vive situações de injustiça também, né, e às vezes a gente quer se vingar com as nossas próprias mãos, mas olha só o que diz aqui, né, que a gente, meus amados, não façam justiça com as suas próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança. Nosso Deus, ele nada passa esquecido pelo nosso Deus, não é? E também quando a gente pega uma passagem de Mateus que também é uma passagem poderosa, e aqui diz o seguinte: mas eu lhes digo, não se vinguem dos que fazem mal a vocês. Se alguém lhe der um tapa na cara, vire o outro lado para ele bater também, né? Que é uma passagem assim forte, mas eu quis assim só, né, trazer isso para a gente também, para que a gente possa fazer essa reflexão também. A gente vê o cuidado de Deus criando essas cidades, esse refúgio, mas que a gente também possa fazer essa reflexão de que nós não somos juízes, então que a gente realmente possa confiar que a justiça vem do Senhor, né? Que a gente viva realmente debaixo de princípio, não quebrar princípios e não buscar justiça pelas nossas próprias mãos, que realmente é algo perigoso, desastroso. E, inclusive, até antes da gente ir para próximo capítulo, só passando aqui sobre Eclesiastes, lá no capítulo 7, no versículo 9, fala o seguinte: não se ire facilmente, pois a raiva é a marca dos tolos. E, né, então, assim, que a gente possa ter sabedoria e sermos sábios, não tolos. E realmente a ira é algo que a gente precisa tomar muito cuidado. Inclusive, lá em Efésios 4:26, tem uma passagem também poderosa que fala: irai-vos, mas não pequeis. Então, assim, o sentimento vai acontecer, o sentimento vem. Agora, o que a gente vai fazer com esse sentimento, né? Isso que a gente tem que estar atento. Igual a gente comentou aqui, né, semana passada, sobre aquela questão do lashon hará, da palavra, o que a gente sai pela nossa boca, o pensamento até vem. Agora, o que a gente vai falar, o que vai sair pela nossa boca, a gente tem que observar. Então, muitas vezes vão ter situações na nossa vida que a gente vai se sentir irado, porém, ireis, mas não pequeis. E outro detalhe que fala aqui: não permitam que o sol se ponha enquanto durar a ira de vocês, e não deem lugar ao diabo. Não podemos dormir sobre a nossa ira, né? Então, assim, só para a gente finalizar e poder ir para o próximo,
é muito linda, né, a Bíblia, porque a gente vai fazendo muita conexão do que a gente vai lendo aqui para a nossa vida. E quando a gente vê esse contexto de ter um local onde essas pessoas podiam se refugiar, a gente pode fazer uma analogia também com Cristo, é onde nós nos refugiamos, né? Quando a gente reconhece a maldade também que existe em nós, né? Por vezes, coisas que fazemos, que somos culpados, a gente encontra refúgio em Cristo, porque a gente sabe que lá em Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte, não é? Mas deixa eu até compartilhar aqui que eu deixei esse versículo aqui fácil para a gente. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, realmente, a gente consegue até fazer uma analogia aqui, vendo que essa cidade dos refugiados representa também que nós precisamos correr para Cristo, para que a gente não seja morto, né? Assim como esse povo, ele corria, esse povo, né, ia para essas cidades ali, refugiados, quando nós também percebemos as nossas maldades também, né, as nossas iniquidades, nós também podemos nos refugiar em Cristo. E, assim, diferente desses refugiados que depois eles vão ter o julgamento, a gente já teve o julgamento, né, que nós somos, de fato, somos culpados, assim, né, nós de fato somos pecadores, mas nós já fomos perdoados porque Cristo pagou por todo o pecado em nosso lugar. Então, realmente, queria só trazer essa mensagem aqui também, que é algo que a gente pode fazer essa analogia, né? Reconhecer as nossas falhas, mas nós já fomos perdoados e nós temos um Deus, nós temos um Cristo que realmente também cuida de nós, né? E vocês querem comentar alguma coisa desse capítulo, para a gente poder avançar para o 21? Que a gente ouve o 21, mas se alguém quiser compartilhar algo antes, comentar alguma coisa antes. Então, eu vou colocar aqui pra gente, tá? Que esse 20, ele é bem curtinho. Deixa eu ver só se não vai entrar propaganda. Então, vamos dar o play. Josué, capítulo 21. Os chefes das famílias dos levitas foram até a cidade de Siló, na terra de Canaã. Ali falaram com o sacerdote Eleazar, com Josué, filho de Num, e com os chefes das famílias de todas as tribos de Israel. Eles disseram: O Senhor Deus ordenou por meio de Moisés que nos dessem cidades para morar e também pastos ao redor delas para o nosso gado. E os israelitas, obedecendo a ordem de Deus, o Senhor, deram das suas terras cidades e pastos para os levitas. As famílias dos coatitas foram as primeiras a receber cidades. Os levitas, que eram descendentes do sacerdote Arão, receberam 13 cidades das tribos de Judá, Simeão e Benjamim. Os outros coatitas receberam 10 cidades das famílias das tribos de Efraim e de Dan, e da metade oeste da tribo de Manassés. Os gersonitas receberam 13 cidades das famílias das tribos de Issacar, Azer, Naftali e da metade da tribo de Manassés, que estava em Bazã, a leste do Jordão. As famílias dos meraritas receberam 12 cidades das tribos de Ruben, Gade e Zebulon. O povo de Israel, por meio de sorteio, separou para os levitas essas cidades e os pastos ao redor delas, como o Senhor havia ordenado por meio de Moisés. São citadas a seguir as cidades das tribos de Judá e de Simeão, que foram dadas aos descendentes de Arão, que eram do grupo de famílias de Coate, filho de Levi. As terras dos coatitas foram as primeiras a serem sorteadas.
deram a essas famílias a cidade de Kiriat Arba. Arba foi o pai de Anak, que é Hebron, na região montanhosa de Judá, e os pastos ao seu redor. Mas os campos em volta da cidade e os seus povoados tinham sido dados a Calebe, filho de Jefoné, como sua propriedade. Aos descendentes de Arão deram Hebron com os seus pastos. Esta era uma das cidades para os fugitivos que tivessem matado alguém. Deram também as cidades de Libna, Jatir, Estemoa, Olom, Debir, Aim, Judá e Bet-Semes com os seus pastos. Ao todo, 9 cidades das tribos de Judá e de Simeão. Da tribo de Benjamim deram 4 cidades: Gibeão, Geba, Anatote e Almon. Ao todo, foram dadas 13 cidades com seus pastos aos sacerdotes, que eram descendentes de Arão. Para as outras famílias coatitas, que eram levitas, eles deram algumas cidades da tribo de Efraim. Essas famílias receberam Siquém e os seus pastos na região montanhosa de Efraim. Siquém era uma das cidades para os fugitivos que tivessem matado alguém. Os coatitas receberam também Gezer, Kibzaim e Bet-Oron com os seus pastos. Ao todo, 4 cidades. Da tribo de Dan, eles receberam 4 cidades: Euteque, Gibeton, Aijalon e Gat-Rimon com os seus pastos. Da metade oeste da tribo de Manassés, eles receberam 2 cidades: Taanak e Gat-Rimon com os seus pastos. Essas famílias coatitas receberam ao todo 10 cidades com seus pastos. Os gersonitas, que eram outra família de levitas, receberam da metade leste da tribo de Manassés a cidade de Golã, em Bazã, com os seus pastos. Esta era uma das cidades para os fugitivos que tivessem matado alguém. Os gersonitas receberam também a cidade de Beesterá, com os seus pastos. Então, capítulo 21 é um capítulo aqui que a gente vê toda a distribuição das cidades, né, levíticas. Então, registra aqui toda a distribuição das cidades, e que a gente, só lembrando que a tribo de Levi não receberam terras, né? Então, a gente viu que eles não receberam terras, mas eles receberam que a responsabilidade de servir no tabernáculo, no templo. Então, tinha todo o serviço ali, né, com todas as questões do Senhor. Então, depois que a gente vê ali com a conquista da terra de Canaã, as tribos, elas foram ali designadas para receber as suas heranças de terras, né? E Josué, ele obedeceu ali as ordens de Deus, que era de separar 48 cidades para os levitas. E essas cidades foram sempre espalhadas por toda a terra, né? Então, imagina que eles faziam todo o trabalho ali, eles também tinham ali a atribuição de falar da palavra, de ministrar, então ficavam tudo espalhados. Então você vê que até isso Deus já pensou em todos os detalhes. E aí nesse capítulo é importante porque mostra essa fidelidade de Deus em cumprir suas promessas, né? Tanto com os levitas, porque pelo fato deles não terem entrado na divisão ali de terras. Então, além de tudo isso também, a gente vê a importância ali da adoração e do serviço a Deus, que são representados pelas autoridades dos levitas, né, em cuidar do tabernáculo, em cuidar do templo. E é um capítulo também que ensina para a gente a importância da generosidade, a importância da justiça, já que as cidades levíticas, elas eram dadas para os levitas, né, como uma forma de sustento e de cuidado com eles. Então, eu queria compartilhar aqui com vocês. Vamos abrindo aqui. Então, assim, a gente vê
só alguns comentários, né, que a gente vê que Deus ordenou ali para Moisés e o que havia a ser feito, e Josué, ele deu continuidade. E é muito bonito de ver, assim, como Josué, a fidelidade de Josué em continuar o legado de Moisés, né? Então a gente vê ali que Moisés ele foi levantado por Deus para tirar o povo do Egito, para conduzir esse povo para a terra prometida, e Josué ele dá continuidade de uma forma muito bonita. É claro que tiveram falhas, né, que a gente viu, mas houve também muito crescimento, muita obediência, e isso acontece também em nossa vida, né? Um processo assim de crescimento que a gente quando a gente começa, assim, uma vida de intimidade com Deus, Deus vai colocando coisas ao nosso coração, e muitas vezes a gente vai começando a fazer, sem entender muito bem os propósitos de Deus, a gente vai fazendo, e aí Deus vai nos direcionando, e nessa caminhada, por vezes, a gente falha, a gente erra, a gente se frustra, mas a gente busca arrependimento, né, que a nossa vida como cristão tem que ser uma vida de arrependimento, né, e Deus, ele restaura, ele renova, e faz todas as coisas novas, e é um processo contínuo mesmo, a nossa caminhada cristã, né? E assim aconteceu com grandes homens, com grandes mulheres aqui na palavra que a gente vê, Abraão, Isaac, Jacó, Salomão, Moisés, Josué, vai errando, vai acertando, e assim vai seguindo. Agora o que a gente precisa sempre lembrar é que somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, né? E povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, o que eu queria aproveitar e compartilhar aqui, uma passagem bem que chamou muita atenção, é no final desse capítulo, lá no 44, deixa eu ver aqui se é o 44 mesmo, o Mateus acordou, tá mamando além de tudo, tá uma beleza que eu tô com o bebê mamando, ai meu Deus. Ó, então, a partir do 43, a gente vê que fala do povo de Israel toma posse da terra. Não é isso, não. É a partir do 44, ó. O Senhor lhe deu repouso ao redor, segundo tudo que havia jurado aos seus pais. Então, deixa eu abrir aqui para vocês. Ah, eu não vou conseguir, porque eu tô com o bebê, não vai dar muito certo. Mas olha só, vou ler aqui, ó. Vamos ler o 44 junto. Aqui de Josué mesmo. O Senhor lhes deu repouso ao redor, segundo tudo o que havia jurado a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante a eles. A todos eles o Senhor entregou nas mãos dos filhos de Israel. Nenhuma promessa, ao 45, nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor havia falado à casa de Israel. Tudo se cumpriu. E aí eu queria só reforçar, enfatizar aqui esse trecho, né, essa passagem, porque a gente vê que tudo se cumpriu. Então, tudo que Deus falou ali através de Abraão, através de Isaac, de Jacó, né, através da vida de Moisés, foi entregue aos israelitas de forma plena. Então, né, todas as promessas bíblicas a gente pode ficar em paz, que ou ela já se cumpriu ou ela vai se cumprir, né? A gente, inclusive, na palavra, eu não deu tempo de eu parar e pesquisar, mas são milhares de promessas que tem na palavra, a gente precisa tomar posse dessas promessas, né? E quando queria só compartilhar aqui com vocês, Números 23:19, compartilhar a tela, que diz o seguinte: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou, tendo falado, não o cumprirá? E eu queria, sim, trazer esse versículo, deixar essa passagem aqui aos nossos corações, porque a gente está vendo aqui, foi um processo que não foi fácil, né? A gente vê que esse povo saiu do Egito, passou vários anos no deserto, 40 anos no deserto por desobediência. A gente viu que agora chegaram na Terra Prometida, para eles realmente tomarem posse da terra, foi necessário que batalhassem, que agissem, que tivesse a parte deles também feita, mas Deus foi dando vitória. Então, assim é nas nossas vidas também. Deus, ele tem grandes promessas para nossas vidas. E a gente precisa lembrar que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, aquilo que ele prometeu vai se cumprir. Mas nós temos a nossa parte no processo. Por vezes a gente atrasa a nossa bênção, a gente dificulta que a bênção chegue porque a gente é desobediente, assim como esse povo foi. Então, esse capítulo é um capítulo muito lindo, que realmente ele nos mostra
que há uma parte que precisa ser feita, mas que a gente precisa confiar, porque Deus, ele não falha. Olha o que diz 45, nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor havia falado à casa de Israel, tudo se cumprirá, e na nossa vida também, porque também nós somos os filhos amados do Senhor. E em Hebreus 10, 23, diz o seguinte, eu abri aqui o Hebreus para vocês, não, acho que coloquei o errado, Hebreus 10, 23, fala o seguinte, mantenhamos firmes a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Então, aqui, o nosso Deus, ele é fiel, ele é justo, e realmente a gente precisa estar firme nisso, né? Trazer sempre à nossa memória isso, que nós temos um Deus que o que nos prometeu vai ser cumprido, e que também a gente precisa fazer também a nossa parte, precisa fazer o que ser feito, precisamos nos santificar, e o ler as escrituras é algo tão poderoso, porque a gente vai lendo, e aí esses exemplos, né, que a gente vai vendo, as histórias que a gente vai vendo, os exemplos que vão sendo trazidos aqui pra gente, as informações, elas, não sei se vocês sentem isso, mas elas nos preparam para o que a gente vai enfrentar também, né? Às vezes tem dias aqui que está acontecendo alguma situação, eu lembro que no dia que a gente leu o primeiro capítulo de Josué, que é um capítulo que fala muito, né, seja forte e corajoso, repete várias vezes isso, eu lembro que aquele dia era um dia que eu não estava muito bem, e aí aquela passagem vinha a todo momento na minha mente, seja forte e corajosa, Nayara, e é muito lindo, assim, que a gente vai lendo as escrituras, e a nossa fé vai aumentando, a gente realmente vai ter a nossa fé edificada. E um detalhe importante é que, assim, antes da gente tomar posse das nossas promessas, assim como antes desse povo aqui, que estava, né, de tomar posse da terra prometida, eles precisaram tomar um passo de fé. E nós também precisamos tomar um passo de fé. Porque muitas vezes a gente cria monstros na nossa cabeça, né? Por vezes a gente está passando por uma situação e a gente cria tanto monstro na nossa cabeça, parece que o negócio vai ser tão difícil, tão impossível. E quando a gente dá o passo de fé e começam as coisas a fluir, a gente vê o agir de Deus, o executar, né? O executar das coisas sendo, de uma certa forma, assim, facilitado, porque realmente pela graça de Deus, o Senhor vai nos capacitando, Ele vai nos abençoando, mas a gente precisa o quê? Sair da nossa zona de conforto, a gente precisa agir. A gente viu até mesmo pouco tempo atrás aqui uma passagem de Josué ali, alertando o povo, vai realmente pegar a sua terra, vai ali, tome posse da sua terra. Então, por vezes, nós estamos assim numa zona tão de conforto ali, não agimos, então realmente a gente precisa agir, e a gente precisa estar realmente fortalecidos na palavra, porque quando a gente está com intimidade e relacionamento com o nosso Deus, o verdadeiro amor lança fora todo medo. A gente precisa lembrar disso, né? Porque o medo, algo que assim, às vezes a gente está com medo de algo, mas na palavra diz, deixa eu até colocar aqui para vocês, lá em João, 1 João 4,18, olha só essa passagem. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado. Então, realmente, a gente precisa, além dessas histórias, a nossa fé é edificada, é fortalecida. O Deus que eu creio, né, o Deus que nós cremos, é esse Deus aqui que cumpriu as promessas com o povo de Israel, que está dizendo aqui no versículo 45, nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor havia falado à casa de Israel, tudo se cumpriu. O nosso Deus é esse mesmo Deus, e tudo na nossa vida vai se cumprir. Portanto, que nós também façamos o que precisa ser feito, nos purificarmos, nos santificarmos, consagrarmos nossa vida ao Senhor, obedecermos de forma plena, né? A gente falou recentemente sobre a questão da obediência, que é algo que o Senhor vem, assim, me alertando muito, porque a obediência tardia também é uma desobediência. A obediência parcial, que a gente viu também semana passada aqui, que aí nós vimos que o Senhor ordenou que fosse realmente exterminado todos os povos, alguns povos específicos, ele pediu para que todos fossem exterminados, e o povo não fez isso, eles deixaram alguns, e isso vai gerar consequência lá na frente. Então, realmente,
nós precisamos estar nesse entendimento. E quando a gente, né, se propõe a ler a Bíblia, é muito lindo, porque a verdade nos é revelada, né? A gente conhece, né, quem é o caminho da vida é Cristo, a gente conhece a verdade, que realmente é um grande perigo quando a gente perde nosso tempo, vem nos alimentando em redes sociais, em TV, às vezes coisas que não vai levar a nada, que a gente possa realmente nos alimentar da verdade que está aqui. E ler a palavra, ela nos traz uma segurança grande, não é? Não sei se vocês sentem isso, mas assim, a gente vai vendo os exemplos aqui, e ela vai nos trazendo a segurança de que o nosso Deus, ele é justo, é fiel. Se ele cumpriu as promessas aqui com esse povo, ele também vai cumprir na minha vida. Lembrando que eu preciso fazer o que precisa ser feito. E lá em Romanos 8:28, vou compartilhar aqui com vocês, porque assim, na nossa caminhada, por vezes eventualmente a gente vai errar, né? O pecado, a gente fala aqui, né? O pecado, ele não pode ser uma prática constante, mas que seja um acidente na nossa vida, e por vezes vai acontecer. Mas quando a gente quando a gente entrega a nossa vida a Cristo, a gente entende o que diz essa passagem em Romanos 8:28, que diz que sabemos que todas as coisas cooperam para bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E realmente é tão lindo a gente ver isso, a gente viver isso, porque nessa nossa caminhada, por vezes a gente vai errar, por vezes a gente vai falhar, por vezes a gente vai pecar, mas todas as coisas sempre cooperam para o bem. E a gente ter essa consciência é poderoso, porque a nossa vida é transformada, né? Então, entre esses erros e acertos, que a gente possa aprender. E, bom, é isso que eu queria compartilhar aqui com vocês hoje. Se alguém quiser compartilhar algo, mas que a gente possa sair daqui hoje realmente com essa lembrança na nossa memória, que nosso Deus é um Deus que cumpre as promessas dele. E que nele nós encontramos refúgio, assim como em Cristo a gente encontra refúgio, assim como esse povo que lá, né, no capítulo 20, que errou, que cometeu talvez matou alguém, enfim, cometeu algo, mas que eles tinham uma cidade ali onde eles encontravam esse refúgio. Nós encontramos esse refúgio no nosso Deus também. E queria isso que eu queria compartilhar, coisas que o Senhor foi colocando no meu coração. Alguém quer falar algo antes da gente encerrar e orar? Que isso, neném, nessa boca? Ninguém quer compartilhar nada? Então vamos para encerrar, falta 5 minutinhos, né? Estamos aí na reta final, então vamos orar? Então eu vou orar aqui, então. Alguém quer orar? Que o Mateus acordou, acho que é melhor se alguém puder orar, porque o Mateus acordou, daqui a pouco é capaz de ele resmungar e ficar aquela trilha sonora de fundo, de bebê falando, né, Mateus? Cleidinha, se você puder orar pra gente, será que você pode? Amém. Deixa eu fechar. Senhor, nosso Deus e Pai, lindo, maravilhoso, obrigada por este dia. Obrigada, Senhor, por esta palavra maravilhosa que o Senhor trouxe a nós. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é um Deus misericordioso e nos mostra o teu cuidado, até com relação a essas cidades separadas, para aqueles que, sem querer, cometeram algo que não deveriam, e o Senhor os guardou. Senhor, obrigada. Obrigada pela tua misericórdia que se renova toda manhã nas nossas vidas. Que o Senhor possa nos dirigir, nos orientar, nos guiar, para que nos nossos corações também nós possamos ter misericórdia daqueles que nos ofendem, misericórdia daqueles que erram para conosco, que o teu amor venha inundar as nossas vidas a cada dia, que nós possamos, ó Deus, estar sendo guiados pelas tuas mãos a cada dia, e que nós não venhamos tropeçar com o nosso pé em alguma pedra, que o Senhor dê ordem realmente aos seus anjos para nos guardar em todos os nossos caminhos, ao nosso respeito. Obrigada, Senhor, por esta sala, obrigada pela comunhão com os irmãos, quanto nós temos aprendido e avançado em crescimento diante da tua presença.
Obrigada, Senhor. Que nós não venhamos ser teimosos e que nós venhamos praticar todas as coisas que o Senhor nos ensina. Às vezes o Senhor nos chama atenção em alguns pontos, que nós venhamos prestar atenção, dar ouvidos à sua voz e não sermos filhos desobedientes, mas que nós venhamos ser obedientes a Ti em todas as coisas e executar tudo aquilo que o Senhor nos orienta. Visita a vida de cada um, Senhor, aqui, de cada família representada, que o Senhor possa trazer a solução dos problemas, que o Senhor possa trazer a resolução de situações que muitas vezes para nós parece impossível, parece ser tão difícil, e realmente o é. Sem o Senhor, nós não conseguimos muitas coisas. Por exemplo, quando alguém está doente, somente o Senhor pode trazer a cura em situações em que os médicos não podem fazer mais do que o que eles aprenderam, mais do que o humano pode ser feito. Mas nós cremos, Senhor, na ação do Teu Espírito, nós cremos em Ti, ó Deus, que traz-nos o divino, como lá em Isaías, no capítulo 1, que o Senhor trouxe à memória desde ontem, que existe a nossa parte no processo da santificação, que é a parte da ovelha, e o Senhor traz a parte da neve. Que o Senhor venha nos purificar, que ainda que os nossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornem brancos como a neve, e ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornem brancos como a pura lã. Senhor, ensina-nos, ajuda-nos, Pai, neste dia que o Senhor nos impulsione a avançar, abençoa cada um nos seus estudos, nos seus trabalhos, nos seus projetos, que o Senhor venha fortalecer, trazer força, Pai, para nós. Renova, Senhor, a força dos Teus filhos, renova as nossas forças como da águia, como o Senhor diz na Tua palavra, que o Senhor possa trazer uma renovação de mente, uma renovação de forças, que o novo do Senhor venha a nós e que nós estejamos prontos para este novo. Prepara-nos, Senhor, para isso. Capacita-nos, Senhor, diante da Tua presença, para ouvir a Tua voz, para ouvir os Teus segredos, e que nós venhamos, Senhor, dar muito valor a tudo que o Senhor tem nos dado, que nós possamos agradecer ao presente que é a vida deste dia, e que nós venhamos, Senhor, entender todas as coisas que nós temos aprendido e colocar em prática. Ajuda-nos, Senhor. Pedimos a Ti ajuda, porque como Teus filhos, Senhor, o Senhor como Pai que sabe de tudo, porque o Senhor é onipotente, onipresente e onisciente. Um Pai melhor que o Senhor não existe, não tem. E obrigada por o Senhor nos amparar, ter nos adotado como filhos. Obrigada, Senhor, obrigada. Eu te louvo e te agradeço, Senhor. Fala a cada coração, durante todo este dia, o meditar do nosso coração e as palavras da nossa boca sejam, Senhor, agradáveis a Ti. Como diz o Salmo 19, guia-nos, Senhor, é a nossa oração neste dia. E livra-nos de todo o mal. Dê ordem aos seus anjos, Senhor, para nos guardar em todos os nossos caminhos. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e te louvamos. Obrigada. Amém, amém e amém. Um ótimo dia, amado. Deus abençoe. Amém. Amém. Gente, vocês viram que a Flá colocou lá no chat que ela tá sem microfone?